Estamos às vésperas de repente, conhecer o presidente dos Estados Unidos a partir de 2021. Por que de repente? Porque ele pode ser que a gente não saiba ainda o presidente, ainda comece a ter a questão da judicialização, os questionamentos, se realmente ganhei, não ganhei, vou levar, não vou levar. E apesar da maior democracia do mundo, tem um sistema eleitoreiro muito complexo e que pode realmente levantar questionamentos e levar tempo até uma decisão final, chegando até a Suprema Corte, né? Exatamente. O mercado financeiro vai começar a monitorar isso nessa terça-feira. A gente começa a semana no Brasil após o feriado. No positivo, provavelmente, por conta também de resultados que foram divulgados, PMI de manufaturados na China, nos Estados Unidos, na Europa. Então, a gente teve indicadores econômicos positivos que estão contribuindo para esse clima. Também um noticiário um pouquinho mais positivo em relação à vacinação. E isso está conseguindo balizar um pouco os temores das últimas semanas, com o noticiário do ressurgimento de casos de Covid na Europa um pouco mais forte, também um lockdown que está acontecendo no Reino Unido durante 30 dias, o retrocesso da reabertura das economias tanto na França quanto na Itália, e isso acabou jogando um pouco de água no mercado financeiro e inclusive repercutiu no Brasil. Então a gente fica de olho na questão da eleição presidencial nos Estados Unidos. A leitura que o mercado faz é simples, né? Se a margem, né, se a vantagem entre os candidatos for grande, não vai ter questionamento de repente para uma possível judicialização. Se essa margem for estreita, provavelmente pode ir para a Suprema Corte, principalmente se o desfavorecido for o Donald Trump. Ele já deixou isso super claro. E o que para os mercados esse seria o pior cenário, né? Quanto mais a gente tiver essa indefinição, mais volatilidade vai se trazer para os mercados. Então, talvez esse cenário de uma calmaria que está se desenhando, dado passado essa última semana que a gente teve uma grande volatilidade com o aumento de casos de Covid, eleições, possa voltar. Por isso que a gente começa um mês de novembro com bastante cautela, com esse ponto principal das eleições americanas no radar, de olho no aumento do caso dos Covid, como que as economias vão tratar esses lockdowns, que diferentemente da primeira vez do lockdown, que ninguém sabia, que foi tudo realmente fechado, não tinha previsão. Não tinha previsão nada, os fechamentos estão sendo um pouco, de certa forma, mais brandos, né? Então, tentando isolar as pessoas, tentando fechar onde tem aglomeração, mas mantendo, de certa forma, a economia rodando, né? Com algum comércio funcionando, escritórios funcionando, as fábricas funcionando. Então, tem esse meio termo aí que a gente tem que ficar acompanhando no cenário internacional. Exatamente. Agora, não vamos esquecer o nosso cenário também, né, Cá? Exato. O cenário político no Brasil, ele acaba colocando, como a gente sempre comenta, né, que vamos supor que lá fora volte a andar e que seja razoável, né, esse desfecho da eleição presidencial nos Estados Unidos. A gente tem a questão doméstica que ainda acaba pegando, a definição quanto ao orçamento de 2021. Tem uma briga para saber quem que vai ser o presidente da comissão mista orçamentária, que é quem dá a canetada, né, para o orçamento, para como vai ser conduzida as contas públicas. Então tem expectativa com o desfecho desse assunto que muito provavelmente não vai acontecer ainda em 2020, conforme a sinalização do próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. E aí o assunto começa a esquentar de novo, porque parece que a Procuradoria-Geral da República vai reabrir uma investigação em torno da OAS, que tem aí também o Rodrigo Maia envolvido. A gente tem que ver até que ponto, né, que esse assunto vai esquentar e essa investigação irá caminhar, porque, enfim, pode polemizar ainda mais toda essa situação. E a gente já comentou outras vezes por aqui
que muito provavelmente até a definição das presidências da Câmara e do Senado, que vai acontecer em fevereiro de 2021, é difícil a gente ver temas importantes ganhando tração dentro do Congresso. Então a gente tem um cenário doméstico complicado, travado pelo não andamento de assuntos que são importantes lá em Brasília e que depende, né, do Congresso para caminhar. Então a gente está nessa indefinição, nesse jogo. Teve também na semana passada a decisão de taxa de juros pelo Banco Central, manutenção de 2%. O Banco Central veio com um comunicado mais dovish, ou seja, mais suave do que o mercado esperava por conta dos desdobramentos do cenário político, essa indefinição em relação à política fiscal e também a repercussão que isso pode ter, né, sobre o orçamento para o próximo ano, quanto que isso adiciona de incerteza, e a inflação corrente também, que está mostrando uma aceleração. Havia uma expectativa dos investidores que talvez o Banco Central pudesse ser aí um pouquinho mais pessimista em relação ao cenário econômico, mas ele trouxe aí no comunicado um tom ponderado, mostrou que está olhando para a inflação corrente, só que quando ele olha as metas, tanto para 2020 quanto para 2021, 2022, e a inflação projetada, não vê um risco de rompimento dessas metas. Então, a sinalização é que a gente deve ter uma Selic em 2%, pelo menos nesse curto, médio prazo. Mas, talvez, a elevação da Selic aconteça não ao final do segundo semestre, mas talvez aí na passagem do primeiro para o segundo semestre, porque tem aí um risco, sim, dos preços ficarem um pouco mais pressionados. Então, a gente fica de olho nesses desdobramentos que podem trazer esse movimento aí em relação às expectativas quanto à taxa Selic, mas por enquanto tudo indica manutenção nesse patamar. Exatamente. E os mercados, como ficam tudo isso daí? A gente teve aí o mercado acionário, vamos lembrar, no começo de outubro, muito favorável, até que a gente chegou na última semana e fomos surpreendidos, né, por essa enxurrada de notícias ruins, Covid, eleições americanas, até noticiário nosso interno, que fez que a bolsa saísse de uma performance que estava praticamente, acho que quase 8% positiva, e fechasse o mês aí no 0 a 0, literalmente, né? A bolsa acabou fechando outubro com menos 0,07%, praticamente 0 a 0. E o que é esperar daqui para frente também? O que a gente espera para o mês de novembro? Acho que a gente ainda está aí no meio da temporada de balanço. O resultado das empresas continuam surpreendendo e vindo acima das expectativas, tá? Então, acho que isso daí já é um fator positivo, tá? Hoje mesmo a gente tem o Itaú Unibanco para reportar resultado. Vamos ficar de olho. Então, tem ainda várias boas empresas no decorrer do mês aí reportando o seu resultado. E o mercado vai estar muito atento, principalmente, acho que a questão externa nesse primeiro momento. A questão do Covid e, principalmente, a questão das eleições americanas. E isso, óbvio, vai continuar trazendo uma certa volatilidade para o mercado, mas à medida que vai ficando mais claro os movimentos internacionais, essa volatilidade tende a diminuir. Se diluir. O que já vem ocorrendo, vamos chamar assim, desse final de semana para cá, e ontem que a gente ficou fechado, os mercados já se recuperaram bem, então a gente já deve começar a ver um início de mês aí mais positivo, mas sem tirar os olhos do que está ocorrendo lá fora. Exatamente, é difícil já prever que vai ter uma sustentação do movimento de recuperação. O cenário macro ainda tem algumas incertezas, nesse momento está tendo uma folga, mas como a gente já comentou no início do vídeo, tem uma incerteza de como que vai ser guiado esse processo de eleição presidencial nos Estados Unidos. O cenário micro, as empresas estão vindo com resultados bons. Talvez o mercado doméstico pudesse estar performando melhor por conta da safra de balanços, mas tem aí um pouco, né, esse movimento amortecido por conta do dia a dia. Exatamente. Então, a gente acha que continuar cautela, né, como a gente sempre coloca aqui,
mas ainda acredito que tem, acho que, alguns setores que demandam uma atenção, por serem setores que estão atrasados, por serem setores que têm uma correlação forte, com a nossa economia, com o nosso momento, então que a gente pode estar tendo uma surpresa positiva nesses setores, que é o caso do setor financeiro, que está extremamente atrasado, mas eles se mostraram muito competente no lidar com a pandemia no primeiro e resiliente no primeiro e no segundo trimestre. Então, o resultado do terceiro trimestre está mostrando isso daí. Então, todo aquele temor, mas a questão da inadimplência vai explodir e tudo mais, os bancos souberam tratar muito bem isso daí. Tá? Então, acredito que é um setor que está muito atrasado, que deva se recuperar aí para o final do ano. O setor de construção civil também é muito atrasado por dados do setor, tanto de vendas de imóvel, por venda de suplementos. A gente vê que é um setor que volta a ter um aquecimento. Taxa de juros baixa. A gente não pode esquecer que o perfil, né, da população brasileira, quando a gente pensa em investimento, grande parcela ainda é a compra do imóvel. Do imóvel, exatamente. Então, a gente não pode esquecer desse aspecto também, que é muito importante quando fala do setor de construção civil. Exatamente. E também não vamos esquecer, né, o setor de varejo eletrônico. A gente tem agora Black Friday, Natal. Então, são datas que historicamente puxam o comércio, principalmente o comércio eletrônico, deve ser de novo beneficiado. Então, apesar dessas empresas já terem andado bem, estarem com uma excelente performance, elas vão continuar entregando resultado e performando bem. Então, é mais uma opção aí para estar no radar, para estar olhando como um investimento aí para frente. E acho que só para finalizar em relação ao mercado, um dado de como anda o nosso Ibovespa no geral, com todo esse movimento, essa queda, o índice PL do Ibovespa, né, tá na casa dos seus 11 vezes. Historicamente, a nossa média é em torno de 12 vezes, 12,5, e existe expectativa para que ele consiga atingir as pontas de cima de 13 vezes, 13, 14 vezes índice PL, preço-lucro. Tá? Então, se a gente for transformar isso daí em números de índice, hoje o índice está negociando na casa dos seus 96, 97 mil pontos, esse atual 11 vezes já daria algo como 110 a 115 mil pontos. E olhando mais para frente, se realmente a gente conseguir voltar para um patamar de 12, 13, a gente estaria falando aí em 125, 130 mil pontos. Mas, obviamente, isso não é para agora, tá? Acredito que esses números vão ser batidos no ano que vem, à medida que as reformas forem andando, forem se destrinchando, tendo um cenário mais otimista, mais previsível. Exatamente, a gente tem essas volatilidades no mercado no curto prazo, a tendência, né, para médio e longo prazo é essa que o Rodrigo Moliterno está comentando. Então, essa semana a gente tem aí essa eleição presidencial que é crucial acompanhar. Então, é isso. Vamos seguir atentos nesses momentos, dada essa perspectiva que é positiva, também tem oportunidades e ficar atento às oportunidades junto com o seu assessor é o que se pode fazer de melhor nesse momento. Exatamente. Bom mês para todo mundo. Bom mês.